coisas. A síndrome da Mulher Maravilha é uma síndrome muito atual, do aumento e da expressa cobrança da sociedade em cima das mulheres, em cima de mim e de você, seja ela cristã ou não. A síndrome não é basicamente algo médico, oficial, mas está mais para uma posição psicológica do que as mulheres vêm passando nesse tempo. E essa característica da Mulher Maravilha, ela tem alguns pontos em comum. O primeiro delas é a perfeição. A Mulher Maravilha, ela sempre acha que é perfeita em tudo que faz e que não pode falhar. Sabe aquela mulher perfeccionista, que se um pegador estiver fora do buraquinho ou fora da caixinha, já é um motivo para a casa explodir. Se uma gaveta estiver bagunçada, se alguma coisa sair do controle, esta mulher sai do controle também. Porque a Mulher Maravilha, ela está sempre dependente do ambiente ao seu redor. A Mulher Maravilha está sempre olhando mais para fora do que olhando para dentro de si. A Mulher Maravilha, ela não pode parecer fraca, ela tem medo de parecer incompetente. Ela tem medo de pedir ajuda e de precisar das pessoas para alguma coisa. E eu digo que quando nós temos medo de pedir ajuda, isso é orgulho. Ou pior, achar que não merece ser ajudada. Isso também é orgulho às avessas. Sentimento constante de culpa por não conseguir dar conta de tudo, mas não pode transparecer isso. E acaba se achando inferior. Porque o poder da Mulher Maravilha está no que ela faz e não no que ela é. Mas uma hora, a Mulher Maravilha vai começar a negligenciar as suas próprias necessidades. Porque a Mulher Maravilha quer salvar o mundo. Ela só esquece de salvar a si mesma. A Mulher Maravilha começou a surgir por conta de alguns fatores. Dentre eles, fatores culturais. De que a mulher precisa ter direitos iguais ao homem. Então, se o meu marido, se o meu cônjuge, se a pessoa que está ao meu lado, ao meu redor, trabalha muito, eu preciso trabalhar muito. Eu preciso ter vários cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Afinal, esses títulos não são somente para fazer crescer em conhecimento a mulher, mas porque ela tem a necessidade de mostrar para as pessoas de que ela é o que ela tem e o que ela faz. E isso tem acelerado essas mulheres, para que elas não se sintam inferior a alguém ou até a outra mulher. Então eu preciso fazer muito, e eu preciso fazer, e eu preciso fazer, porque o meu valor está em cima do que eu faço. Muitas vezes a Mulher Maravilha surge de padrões rígidos de criação. Às vezes o pai, a mãe, avós, responsáveis, estão ali o tempo todo com aquela criança, dizendo que ela só vale alguma coisa se ela fizer alguma coisa, se ela fizer alguma coisa certa, se ela não quebrar nada, se ela só tirar notas altas. Então, o tempo inteiro, aquela criança cresce, aquela menina cresce, aquela mulher cresce, se achando insegura. Afinal, os pais irresponsáveis só gostavam de mim se eu tirasse uma nota alta, se eu fizesse alguma coisa certa. Se eu quebrar alguma coisa, você é uma irresponsável, você é uma irresponsável, você é uma desastrada. Muitas vezes crescemos com palavras que nos deixaram inseguras. E para isso nós precisamos estar mostrando a nossos familiares que agora nós somos a Mulher Maravilha, agora a gente não quebra nada, agora a gente só tira nota alta, agora a gente faz muita coisa. A Mulher Maravilha também é influenciada pelo desejo de aprovação e o desejo de reconhecimento. Afinal, num mundo de Instagram, num mundo de rede social, você precisa ter o cabelo perfeito, o corpo perfeito, a boca perfeita,
o salto perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito. Porque nós estamos vivendo o tempo inteiro da perfeição do que nós estamos vendo atrás de telas. E quem sabe aqui que isso não é só a realidade? Eu costumo dizer, quem vê close não vê corre, né? Não tem um ditado assim? Quem vê close é a gente lá no Instagram, MD, Mulher Maravilha. Não vê a gente no outro dia de pitó fazendo faxina no banheiro, né? Um dia desse, a filha de Gil, olhei para ela agora, me lembrei. Chegou lá em casa e eu estava faxinando o meu quarto. E ela chegou, eu fui falar com ela, ela se assustou. Ela fez, nossa, eu nunca pensei em lhe ver assim. Eu disse, eu sou gente, cara. Então, os padrões de redes sociais têm elevado a gente para um nível que Deus não quer que a gente seja assim. Deus nos deu características, Deus nos deu informações na nossa vida, características, dons, talentos, personalidades, temperamentos únicos. Eu não sei se você sabe, mas sua impressão digital não é igual à da irmã do seu lado. O seu DNA não é igual à irmã do seu lado. Nenhum lado seu do corpo é igual ao outro, você sabia disso? Um lado da sobrancelha é mais alto, outro é mais baixo, um pé é maior, um pé é menor. Eu digo que isso daí Deus permitiu, sabe para quê? Para a gente perceber, né, a nossa falibilidade, o nosso lado falível. Que nem a gente é igual ao outro lado, assim. Sabe? Da gente olhar para o Senhor e dizer, perfeito, só Deus. Mas isso traz algumas consequências. A mulher que faz tudo, a Mulher Maravilha, ela começa a se esgotar, minha gente. Porque ninguém pode ser perfeita o tempo todo. É ou não é? Ninguém consegue ser perfeita o tempo inteiro. E aí você começa a se sentir culpada. Porque não está dando conta como as pessoas dizem que você tem que dar. Ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a trabalhadora perfeita, a ministra perfeita, a irmã da igreja perfeita. E você começa a achar que você é o seu erro, que você é a sua falha ou que você é a sua imperfeição. Mas a nossa imperfeição, ela está aqui para nos assegurar uma plena dependência de Deus. Porque se nós fôssemos perfeitas em tudo, vai precisar de Deus para quê? Se você já consegue tudo sozinha. Mas a Mulher Maravilha, ela precisa provar as coisas para alguém. Mas nem sempre a gente consegue. E isso vem um sentimento de culpa, de que eu sou o meu erro, eu sou a minha falibilidade. E ao mesmo tempo vem a vergonha. No sentimento de culpa é algo que você acha que fez de errado. A vergonha de não conseguir fazer nada perfeito, você é alguma coisa errada. Então mulheres começam a se deprimir achando que são erradas, porque simplesmente são diferentes das demais. Mas a sua diferença em Cristo é ouro para Ele. É a multiforme graça dele derramada nas nossas vidas. Porque nós somos o corpo de Cristo e nós nos completamos umas às outras. Como nós podemos lidar com essa síndrome da Mulher Maravilha que tem atacado as mulheres, bombardeado as nossas mentes com tantas informações? A primeira delas é estabelecer limites, estabelecer prioridades. Aprenda a dizer não. Olha como é simples. Diga comigo, você consegue. Aprenda a dizer não. Você não é obrigada a fazer tudo. Você não é obrigada a fazer tudo perfeito. Reconheça que existem pessoas que sabem fazer melhor do que você certa coisa. Olha, eu posso ser... Deus me deu o dom de ministrar, de gerir pessoas, de pensar num evento, mas não me mande dobrar um laço, viu, minha filha? Não me mande dobrar um laço que vai sair uma calamidade. Não me mande fazer isso aqui não, que vai sair tudo, menos uma estrela. Porque eu preciso entender que eu dependo da outra para me completar. Então, nós precisamos estabelecer esses limites, principalmente dentro da nossa família. Queridas, Deus tem falado muito forte comigo esses dias. Meus filhos não estarão aqui para sempre. Meu marido não estará aqui para sempre. A minha mãe, a minha avó, a minha tia, o meu cachorro. Seja lá quem for que eu ame, que Deus deu a oportunidade de estar ao meu lado, não estará ali para sempre. Menina perreia, perreia. Bagunça, bagunça.
Usa 100 copos por dia? Usa. Molha o espelho todo? É verdade. Pula em cima da sua cama forradinha, desse jeito. E o marido joga a toalha, joga a roupa, nem parece que você arrumou a casa. É ou não é? E o cachorro que você comprou tão pequenininho, achou que ele era um ursinho de pelúcia, fez cocô no seu sofá? Mas você não desejou? Você não quis? Deus não lhe deu a oportunidade de ter uma família? De habitar em família? De ter pessoas ao seu redor? Querido, estabeleça prioridades de cuidar da sua família. De cuidar de quem você ama. Porque não é o que você faz, mas o que você é em Deus. Não é somente o que você faz, mas como você faz para essas pessoas. Porque essa nossa vida terrena vai passar e o que nós vamos levar delas? Nós precisamos criar memórias. Nós precisamos criar legados. Nós precisamos estabelecer limites. Sim, vai ter dia que eu vou dormir com a pia cheia de prato. Não deve não, viu? Minha sogra dizia que fica cheio de demônio na pia. Mas eu também não posso morrer por isso. Se um dia eu chegar, eu tenho duas opções. Cheguei de 11 horas da noite em casa. Eu vou ficar 10 minutos com os meus filhos, ou eu vou me agarrar com uma pia de prato e deixar eles dormirem sem o meu carinho. Eu vou ter 10 minutos de conversa com o meu marido na cama, ou eu vou estar sempre deixando ele dormir sozinho, sem a minha presença, sem o meu afago, sem o meu beijo, sem deixar que eu o amo, porque eu preciso fazer. Nós precisamos aprender a dar valor enquanto nós não perdemos. Quanto tempo na pandemia, gente pagando 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais, simplesmente para fazer? Você percebe que você consegue respirar? Dá uma respirada boa de um oxigênio que Jesus te deu. 3 litros de oxigênio entrou agora no seu pulmão. Oxigenou seu cérebro, estabilizou suas células, suas sinapses cerebrais. A gente está tão acelerada que a gente está esquecendo de respirar. As palpitações de ansiedade no nosso coração nada mais é do que você está tão atarefada na sua mente, está tão acelerada que você esquece de respirar. Você está correndo tanto que você está esquecendo de dar um comando para o seu pulmão de respirar. Aí o coração faz tum, dá uma lapada, dizendo assim: opa, acorda, estou precisando de oxigênio, ó. Não está passando oxigênio aqui não. Está passando não. Quando seu coração estiver querendo dar palpitações maiores, respira antes de vir o pior. É o acelero. Porque a gente está o tempo todo precisando fazer alguma coisa. Tenha tempo para você. Pratique o autocuidado, a autocompaixão. Olhe para você com carinho. Já parou para se olhar com carinho? A gente olha para o menino, a roupa do menino que está rasgada, a roupa do marido que não estava certa. Amém, tudo isso é lícito, nós fomos chamadas para cuidar, para sermos auxiliadoras. Mas e você? Você está salvando o mundo e esquecendo de tomar um banho de cabeça. Você está salvando o mundo e esquecendo de comprar uma roupa nova, porque essa rasgou. A irmã nem tem dinheiro agora para comprar essa roupa nova, está esquecendo de costurar a sua própria roupa. Você não toma mais o cuidado para você, porque você hoje vive exclusivamente para o outro. Querida, você precisa em um momento ficar sozinha. Você sabia disso? Simples fato de você sentar, é você saber que você está salvando o mundo, mas ficar sozinha, você está salvando a si mesma. Às vezes a gente precisa parar, sentar, respirar. Às vezes a gente precisa olhar para os filhos e dizer: filho, agora não. Às vezes você precisa aproveitar um tempo que seu marido, seu cônjuge, algum familiar seu não está em casa e ficar sozinha. Mas quando eu digo sozinha, é numa presença natural, é porque você precisa se concentrar em Deus. Porque a gente está o tempo todo dizendo: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para fazer devocional, eu não tenho tempo. As mesmas 24 horas que Deus deu para quem tem tempo, é a que você que não tem tempo, as mesmas 24 horas. E o que você está aprendendo
a fazer com ela. Se você não colocar como prioridade na sua vida, ter esse tempo de solitude com o Senhor, vai ser só acelero e tudo vai passar. A introspecção vai lhe trazer paz. O que é introspecção? É fazer uma autoavaliação. É respirar, é desacelerar. 30 segundos, no mínimo. E parece que 30 segundos é uma eternidade. Porque nesses dias de hoje, eu não sei você, mas 1 minuto no micro-ondas parece 10. E você diz, misericórdia, ainda não passou 1 minuto, ainda está em 30 segundos. Porque a gente, essa semana eu vi um vídeo absurdo de um menino que botou o pai na justiça, porque ele fez 21 anos, queria um Porsche ou uma Lamborghini, que são carros de luxo, e o filho ganhou um carro elétrico. E ele estava pedindo uma indenização de $60 mil, esse vídeo foi nos Estados Unidos, porque carro elétrico não é carro, porque ele tem que parar para carregar o carro. E ele disse que se tivesse que parar para perder tempo, ele carregaria o celular e não um carro. Aí o juiz fez assim para o promotor, explica isso aí, pelo amor de Deus, que eu prendo esse menino. As pessoas não estão querendo parar nem mais para carregar o celular. Eu vou para a academia, o instrutor diz, são 45 segundos de intervalo, de um treino para o outro. Eu fico olhando no relógio. Misericórdia. Esses 45, minha gente, dá 45 minutos e não dá 45 segundos. E você percebe como você está acelerada. João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Eu não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Nós estamos tentando achar paz em tudo, nas nossas riquezas, na nossa vida perfeita, na nossa família perfeita, no nosso carro perfeito, no nosso corpo perfeito. Porque só se eu tiver tudo perfeito, eu tenho paz. Mas você não vai encontrar. Porque a paz que o Senhor te dá é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que as coisas estão acontecendo do lado de fora e dentro Ele está te dando paz, porque você tem a certeza que é mais que vencedora e aquilo vai passar. E Ele deixa bem claro, é a minha paz que eu dou a vocês. E o mundo não vai dar. É lícito viajar, é lícito descansar, é lícito ter carro, é lícito, queridas. Mas a paz que você encontra em Deus, você não vai encontrar em canto nenhum, não. Mas em canto nenhum. Filipenses 4, do 6 ao 7, na NVI, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sim, eu já tive ansiedade. Sim, às vezes a ansiedade quer bater, pelo muito fazer. Às vezes eu estou querendo alguma coisa, acelerar alguma coisa, onde Deus está dizendo, espera, eu não vou te dar nessa velocidade. Espera. E o que é que a gente faz? Filipenses ensina. Você vai colocar a sua necessidade, a sua ansiedade diante de Deus em oração até que o quê? Até que a paz invada seu coração. Porque o negócio está aqui, eu estou querendo acelerar. Senhor, mas esse negócio não chegou ainda, meu marido ainda não se converteu, essa menina ainda não voltou para Jesus, esse dinheiro ainda não caiu na conta. Remédio. E a gente vai falar sobre isso. Café. É remédio para dormir, café para acordar. Remédio para dormir, café para acordar. Enquanto Deus está dizendo assim, simplesmente vem a mim. Ora, entrega, entrega, entrega. Só para de entregar quando a paz vier no teu coração. E eu digo que a gente vai dar uma demência gospel. Porque demência, né, é uma comorbidade. Mas quando eu digo demência, é um vulgo nordestino, né, uma gíria nordestina, de dizer que a gente fica leso. A paz que excede todo entendimento vai deixar você assim. Eu já orei para papai do céu, menino. Isso daí ele já acalmou meu coração, ele já me deu visões, uma palavra, um sonho, uma promessa. A palavra dele vai acontecer. E o que é que eu tenho que fazer? Curtir o processo. Você está morrendo, porque você está enxergando aqui. Mas até chegar aqui, tem um processo. Aprenda a viver um dia de cada vez.
Eu costumo dizer que Deus, ele não revela tudo a gente. Ele vai revelando gradativamente conforme o nosso passo de obediência. Então é degrau por degrau, queridas. Deus te deu uma instrução, a paz que excede todo entendimento. Eu vou até aqui. Senhor, e para eu chegar ali naquele púlpito, Senhor? Eu vou te dar outra instrução. Porque tu obedeceu a primeira, eu vou te dar a segunda, a paz que excede todo entendimento. É um processo, a paz que excede todo entendimento. E naquela palavra, e naquela oração, e naquela palavra, e naquela oração, até chegar a minha promessa. Irmão, você está falando isso porque você não está na minha pele. Querida, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E eu também passo por momentos assim. Eu não estou aqui como Mulher Maravilha, muito pelo contrário. Antes das férias, eu só tinha comentado com a Fabiana. Agora eu vou comentar com todo mundo. Meu olho estava assim, olha, tirei umas férias agora no feriado último que teve, eu tirei 15 dias de férias. Meu olho estava assim, ó. Eu arrumando, apanhando os panos em casa. E meu olho tremendo. De repente fui pegar num pano a mão. Tremendo. Que é isso? Aceleração. Tirei férias. Fui embora lá para a casinha da gente. Chamei ninguém, quero ver ninguém. Quero fazer o quê? Só dormir. Querida, eu levantava, fazia comida dos meninos, enfiava na boca, lavem os pratos, vou dormir. Levantava de novo, toma a comida, enfiava na boca dos meninos e do marido, lavem os pratos, vou dormir. Voltei a trabalhar 15 dias depois. No meio do caminho na BR, fiz assim, eita, meu olho parou de tremer. Eita, minha mão parou de tremer. Simplesmente porque eu decidi tirar um tempo de autocuidado, compaixão e descanso. Não negligencie o seu descanso. A gente só não pode ficar para sempre lá, porque a gente se acostuma também a não fazer nada. E eu já disse aqui, quem me conhece sabe que a gente foi chamada para o movimento. Mulher chamada para o movimento para cumprir o propósito. Mas quando Elias estava cansado, deprimido numa caverna, Deus não disse assim, te movimenta, Elias. Deus disse assim, anjos, bora dar comida a Elias. Corvos, comida. Pássaros, comida. Elias, vai dormir. Quando Elias se levantou, Deus disse para Elias, agora tu vai ungir Eliseu e mais 2 profetas. Elias estava querendo tanto partir com o Senhor, que só pegou a capa, passou por cima de Eliseu e foi-se embora. Esqueceu dos 2 profetas. Acho tão engraçada essa cena. Que eu vejo Elias assim, no limite. Dizendo, eu não aguento mais Jezabel. Mandou, toma Eliseu, se tu me ver subir. E a Bíblia diz que Elias, ele é transladado. Perceba, isso foi salvação para mim. Elias não cumpriu todas as instruções que o Senhor tinha mandado pelas suas limitações e não por desobediência. Tem uma diferença. Ele tinha ali as limitações dele e ele disse, Senhor, eu quero estar contigo. E Deus levantou Eliseu e tomou Elias do mesmo jeito. Porque o amor de Deus por nós não está condicionado ao que nós fazemos para Ele, mas por quem nós somos. Você entende como Deus é maravilhoso, longânimo, amoroso. Moisés feriu a pedra quando Deus só mandou falar. E a pedra ali era Jesus. E Jesus não podia ser ferido 2 vezes, somente uma, porque era um simbolismo. E Deus disse, Moisés, porque você não cumpriu o que eu disse, porque você não me santificou, porque você quis colocar essa ação em teu nome, tu não verás a terra prometida. E eu disse, caramba, Moisés pegou em bomba. Depois disso tudinho não vai ver a terra prometida. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor enterrou Moisés. E nunca ninguém mais achou o corpo dele. Porque o amor de Deus por Moisés, mais uma vez, não estava condicionado ao que Moisés tinha feito ou deixado de fazer. Sim, algumas consequências, algumas promessas vão deixar de cumprir, se nós não vão deixar de existir se nós não cumprirmos o propósito. Mas isso não está dizendo que eu não vou para o céu. Então a gente está o tempo todo, não, eu preciso usar uma saia no pé, eu preciso. Sim, nós temos uma reputação, nós temos um caráter como mulher cristã.
Mas não há nada que nós possamos fazer, queridas, para Deus nos amar mais ou amar menos. Ele simplesmente nos ama e nos amou primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, nós estamos aqui. Então, para de colocar o teu valor no que tu faz. E às vezes, Deus diz assim, tá bom, para. Não vai fazer mais nada. Toma para mim. Porque Deus prefere você junto dEle. Às vezes, nós precisamos sim buscar um apoio psicológico, um psiquiatra, e não há problema nisso. Quem condena, queridas, é Satanás. Nós somos um ser trino. Corpo, alma e espírito. Somos um espírito que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Mas se a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente não para, muitas vozes, como nós ouviremos o Espírito Santo? Não vai ouvir. Então, às vezes, é necessário, sim, entrar em uma medicação. Mas essa medicação vai ser do jeito que essa Mulher Maravilha fez? Não, vou pegar da minha avó, vou pegar da minha sogra, porque foi bom com ela, vai ser bom para mim também. Não. Existe um acompanhamento médico, uma responsabilidade. Porque se você quebra um princípio vai e quebra você. Quando você quebra princípio, o pastor disse aqui quinta-feira, você está arrumando uma briga no reino do Espírito. A gente quebra um braço, bota um gesso. Se arranha, bota metiolato, que hoje nem arde mais. Crente de metiolato e hoje é crente supetinha. Mas se aqui der alguma liberar hormônios além do necessário, substâncias, a gente vai usar também uma medicação. Mas sem quebrar princípio. E é assim, ó, Charles Capps diz no Poder da Língua, tome a medicação, mas tome dizendo assim, olha, esse remédio está fazendo um efeito sobrenatural, eu tomo esse remédio no nome de Jesus. E toma. Senhor, eu estou tomando esse remédio de forma sobrenaturalmente, e hoje eu tomo 2 por dia, amanhã eu vou estar tomando 1. Senhor, hoje eu tomo 1, semana que vem vou estar nenhum. E a sua alma vai estabilizando. E quando a sua alma vai estabilizando, o Espírito Santo vai tratando. Mas para isso você precisa acalmar a sua alma. E muitas vezes você não precisa nem chegar nesse nível de medicação. Basta dormir. Que nem eu fiz. No instante o olho parou de tremer. Estava já ficando gaga. Do olho tremendo. Coloque sua vida em ordem. Deus é um Deus de ordem. Eu não estou dizendo que não vai ter dia que a casa da gente não vai estar bagunçada. Uma coisa é estar bagunçada, outra coisa é viver bagunçada. Eu entro na casa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. As 5 vezes a casa está bagunçada. Tem alguma coisa errada aí que não está certa com essa mulher. Porque se a mulher está bem por dentro, ela vai querer ficar com o seu redor bem também. Porque a sua casa é reflexo do seu estado, da sua mente. Quando eu entro numa casa 2, 3, 4, 5 vezes bagunçada, eu digo, a mente dessa mulher está bagunçada, igual a casa dela. Porque uma mulher que tem a mente organizada, ela vai querer colocar ordem ao seu redor. Porque nós temos a natureza divina. E Deus é um Deus de ordem. Quando Deus foi fazer o mundo, Ele não disse, faça-se. Tchá! Ou então aduguem. Aduguem quem é dessa época. Não foi assim que Deus fez, minha filha. Saiu um raio, um fogo e o negócio estava pronto. Não foi assim. Separe-se o mar da terra. No outro dia, firme-se os firmamentos. Peixes, depois animais terrestres. O próprio Deus criou o mundo em ordem. Coríntios diz, faça tudo com ordem e decência. No Antigo Testamento, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Ele deu ordem por ordem, passo por passo, com bastante excelência. E na excelência do tabernáculo, a glória dele se manifestou. Porque Deus não vai se manifestar em meio à desordem. A nossa bandeira diz, sem ordem não há progresso. Eu me lembro quando eu assumi o departamento infantil, liderei por 2 anos, não tinha piso, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, não tinha piso, não tinha nada.
E quando eu entrei, a minha mente bugou. Eu disse, eu não vou conseguir trabalhar nesse departamento assim. Chamei meu marido, fizemos um projeto enorme, apresentamos para o pastor da igreja, pastor Felipe, com preço de tudo. E disse, pastor, a cerâmica vai dar na época R$ 4.000, metade é minha. Com o que você pode, mas você precisa colocar em ação a ordem e a excelência que está dentro de você. E porque a gente colocou o departamento infantil em ordem, começou a ter progresso. Tudo precisa de ordem para ter progresso. Qual de vocês que quer construir uma torre primeiro não vai se assentar e calcular o valor? Ordem. Isso tudo é Bíblia. Por isso, faça uma faxina na sua vida pessoal, espiritual, profissional, relacionamento. O que é que está precisando sair? Entra no teu guarda-roupa, irmã. Tira as calcinhas que já perdeu o elástico. Tira o sutiã que a renda já furou. Tira a cueca do marido que a traça pegou. Tira a meia que quando você anda já cai do pé. A sandália que quando anda o solado sai. Tô dentro de casa, tô com um vestido rasgado. Que isso, irmã? Joga esse vestido rasgado fora. Chega nele e faz assim, ó. Vraco. Termina de rasgar, porque aí não tem como você vestir de novo. É melhor ter menos de forma excelente do que andar mulambenta. Tem uma entidade que o nome é Maria Mulambo. A história dessa entidade fala que ela era rica, decidiu viver com os pobres, mas ela começou a se vestir suja, mulambenta e rasgada. E essa entidade é especialista em roubar marido dos outros. E a cultura do mundo está trocando o belo. É calça rasgada, é calça desfiada, é lavagem que não existe. Tem uma marca riquíssima. R$ 30.000 um tênis. Que imita tá velho. Que a bolsa de 50 mil é um saco de lixo. É a inversão do belo, querida. Belo é belo. Deus fez um mundo belo. Não distorça com os seus olhos o que é belo. Deus fez um mundo belo. Então pare hoje, em nome de Jesus, tira esse demônio da calça rasgada da tua vida. Bota esse espírito de Maria Mulambo que está querendo te oprimir para longe. Porque nós somos filhas de um Deus de ordem. Quando você não sabe para onde vai, quando você não põe a sua vida em ordem, qualquer lugar presta. Se você não se planeja, se você não sabe o que você quer. O próprio Jesus disse, eu sei de onde eu vim, para que vim e para onde eu vou. Você tem que fazer a mesma coisa. Eu sei que eu vim do Papai do Céu. Vai ser servindo que eu vou descobrir o meu chamado. Eu vou cumprir esse chamado, porque eu sei que eu vou para o céu estar contigo. Serva bom e fiel, entra agora no gozo do teu Senhor. Põe a tua vida em ordem. Arruma conexões certas. Oração correta. A Bíblia diz que é na multidão de conselhos que há sabedoria e não na multidão de opinião. Para de pegar o celular e ver opiniões não cristãs, de que não te influencia em nada. Se aparecer, mata aquilo, mata aquilo, mata aquilo. Fica com a palavra. Conexões corretas vão te direcionar. Impulsionar. Eu estou andando com uma pessoa, bicho. A pessoa, falei igual a meu marido agora. Estou andando com uma pessoa, bicho. Estou andando com uma pessoa. A pessoa só faz reclamar, murmurar, falar de falta. Isso vai acrescentar em quê para a tua vida próspera? Nada. Eu vou estar junto dessa pessoa. Pessoas que estão falando dos seus líderes. Pessoas que estão fofocando no meio da igreja. Eu vou estar junto dessa pessoa. Essa pessoa vai te levar para onde? Para o buraco. Mas eu estou junto de uma pessoa, tu crê, creio, tu acredita, acredita, tu vai, vou, tu faz, faço. Quando a gente bota essa ideia aqui, vamos fazer MD, Mulher Maravilha, bora. Fazer uma decoração assim, vai. E não sei o que vai dar certo, dá. Você está entendendo, querida? Cuidado com as suas conexões. Cuidado com quem você está se juntando. Pessoas podem te levar para o buraco. Olha para onde Deus quer que você vá. E Deus vai te dar, as conexões corretas.
Eu digo a Papai do Céu, ô Senhor, só me apresenta as conexões corretas para cumprir o meu propósito. Preparação vai trazer paz. Faça um planner. Gente, eu amo planner. Sabe o que é planner? Aquela agendinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Programe o seu dia, vai causar menos ansiedade. Acorde mais cedo, faça as coisas antes. Cola na geladeira, às vezes eu colo na minha geladeira. Bota despertador para te lembrar de orar, para te lembrar de confessar. Para te lembrar de beber água. Bota despertador. Agora, na hora que tocar, você tem que fazer, viu? Não é tocar e silenciar, tocar e silenciar. Confissões de fé, silenciar não. Confissões de fé, eu já estava no supermercado ontem, ou foi antes de ontem. Tocou, confissões de fé. Era pegando o extrato de tomate, a carne, o pirão, o tudo que eu fui comprar, o chambaril. Era pegando o chambaril. Obrigada, Senhor. Obrigada por conta disso, por conta disso, por conta disso. Todas as minhas declarações de fé. É no meio do supermercado. É onde eu estiver. Muita atividade não significa muita produtividade. Quem faz muita coisa não faz nada direito. Eu sempre disse isso. Eu prefiro fazer menos e fazer as coisas direito do que fazer mais e estar com partes. Olha, lembra dos balões? Pegando um monte de balão. Muita atividade. Uma hora vai estourar. Você não vai dar conta de um, porque você não vai dar conta de tudo. Faça menos coisa, mas faça bem feito. Cuide das coisas ao seu redor. Reconheça os seus limites. Meu marido diz assim, tem gente que foi chamado para ser pastor de 100, mas tem gente que foi chamado para ser pastor de 10 mil. Tem gente que foi chamado para ser pastor de 1 milhão. Você foi chamada para quê? Para fazer 100 coisas ao mesmo tempo ou só para fazer 10? E você não é menos importante porque Deus te chamou para fazer 10? Você acha que um pastor que foi chamado para pastorear 100 é menos importante do que um que foi chamado para pastorear 10 mil? Existe vida mais importante do que a outra? O Senhor faz acepção de pessoas? Então você não é menos importante porque você deixa de fazer alguma coisa, querida. O seu valor não está no que você faz, o seu valor está em quem você é para Cristo. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, quem coloca Deus em primeiro lugar vai se importar com o que é importante para Deus. O que é importante para Deus? O que é importante para o Senhor? Pronto, eu vou colocá-lo em primeiro lugar. Conheça seus limites físicos e mentais. Quem se organiza tem férias, cuide de você. Colocar a nossa vida em ordem é prioridade nossa. Às vezes você chega, não porque eu queria falar do outro, do meu marido, do meu filho, e começa a colocar defeitos no outro, mas a responsabilidade de pôr a sua vida em ordem é sua. Se você quer que as coisas fiquem em ordem ao seu redor, comece com você. O outro, minha filha, o outro que tome conta dele e de Cristo. Da sua vida com Cristo. Não, porque o outro, e eu vou enlouquecer, porque o outro. É você que põe a sua vida em ordem. É você que tem o seu amor por Deus. É você que tem um relacionamento. Para de colocar a culpa no outro. Vai ser a sua mudança e o seu temor ao Senhor que vai mudar o outro e vai mudar as coisas ao seu redor. O amor, ele constrange, o amor, ele transforma. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, da presença de Deus. Não tem como, querida, você passar. A Bíblia diz que Paulo se via como escravo. Já sou escravo teu, já estou acorrentado contigo. A Bíblia fala que quando os reis subjugavam um povo, entrava na cidade com eles acorrentados e tinha incensos para entrar na cidade exalando o cheiro da vitória. E Paulo diz assim, contigo, Jesus, eu já estou acorrentado, exalando o bom perfume de Cristo. Você precisa estar assim com o Senhor. Onde você passar, o bom perfume de Cristo. Se você não se planejar, você vai tomar as piores decisões. O diabo está olhando para qual área da sua vida está sem disciplina. E é justamente nessa área que ele vai atuar. E o que está ruim piora.
O que é que na sua vida está sem disciplina? É lá que o diabo está agindo. Porque ele age na desordem. Se está em desordem, vou pegar para piorar. Se está em desordem, por que você acha que quem está em depressão, que começa a não cuidar da casa, tem um rapaz que eu sigo no Instagram, que faz faxina, que o lixo vem no teto, de pessoas acumuladoras. Essa semana ele entrou em um que o lixo foi literalmente até o teto. Tiveram que entrar na casa, tirar as telhas, vir com a escavadeira, tirar as coisas e entrar dentro de casa para fazer faxina. Porque o que está ruim, você não começa a colocar em ordem no início, vai piorar. Eu não estou dizendo que é impossível, mas vai ser mais difícil. Então comece a identificar qual área da sua vida está em desordem. Para de deixar o diabo se ir andar nesta área. E põe logo em ordem. Cessa a ação de Satanás na tua vida e na da tua família. O louvor pode vir, por favor, Ministério de Música. Certa vez, um poeta escocês fez uma poesia sobre um piolho na igreja. Vou lhe contar. Este poeta, ele diz o seguinte, que estava certo dia na igreja, e quando ele olhou para frente, tinha aquelas mulheres de chapéu, né, bem grande, porque ele era escocês e foi tipo anos 50. E quando ele olha atrás do chapéu, tinha um piolho andando assim na mulher. A mulher bem bonita, imagina, um piolho andando, quem nunca, né? E aí ele diz que quando olhou aquele piolho, viu aquela mulher perfeita na frente, ela se achando linda, mas atrás dela tinha um piolho. E ele disse assim, quem dera que nós pudéssemos nos olhar como as pessoas nos olham. A gente conheceria mais da gente e erraria menos ou saberia mais de si. Mas sabe que esse conceito desse poeta é um conceito de Mulher Maravilha. Por quê? Eu quero que as pessoas digam no que eu estou falhando, no sentido do que eu posso ser perfeita, e do jeito que eu quero que elas me olhem, eu vou buscar essa perfeição. Mas você, olhe, as pessoas nos olham muitas vezes com a lente suja. Uma lente suja das suas falibilidades, porque ela não é perfeita também. Uma lente suja de julgamento, uma lente suja de opiniões. Então, a gente não tem que estar preocupada em como é que as pessoas estão nos olhando. A gente tem que estar preocupada como é que Deus está nos olhando. Como Deus está nos olhando. Deus não te chamou para viver embaixo de um rótulo de Mulher Maravilha. Porque a alegria da Mulher Maravilha está baseada no que ela faz. Deus te chamou para viver sobre lentes divinas e não como lentes sujas. A Bíblia diz, veja que maravilha, que Deus nos chama de a menina dos meus olhos. A menina dos meus olhos, essa que é ruim de tocar lá dentro. Então se desfaça hoje dessa função, dessa opinião, dessa causa, dessa motivação de Mulher Maravilha. Você não é mais importante pelo que você é. Deus já te fez perfeita. Ele te ama por quem você é e não pelo que você faz. Ele te deu características, um estilo, algumas gostam mais de azul, outras mais de preto, outras mais de vermelho. Deus te vê com lentes e características próprias. Nós não precisamos replicar pessoas, porque Deus não unge cópias. É a multiforme graça. Então eu quero te dizer, querida, que você não precisa ser a Mulher Maravilha. Porque Deus já te vê maravilhosa.